Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz. Meus amigos, é com grande satisfação que hoje o programa Polícia Cidadã entrevista o deputado federal Marcos Reateg, delegado de Polícia Federal e um dos grandes defensores do cargo de delegado de Polícia Federal e, em consequência, da sociedade brasileira aqui na Câmara dos Deputados. O deputado Marcos tomou posse na Superintendência de Polícia Federal em São Paulo e hoje está no estado do Amapá. Seu currículo é bem longo. Foi procurador-geral do Amapá, assessor jurídico do TJ do Amapá e advogado. Hoje é vice-presidente da Comissão de Segurança Pública do Combate ao Crime Organizado. Boa tarde, doutor Reateg. Boa tarde. É com grande satisfação que mais uma vez eu estou aqui para responder às perguntas e dar satisfação do nosso trabalho aqui na Câmara à sociedade. Que bom. O tema mais em moda nesses últimos dias, que tomou conta do noticiário, é a independência da Polícia Federal. O que o senhor nos tem a dizer sobre esse tema? Bom, esse é um tema que diz respeito diretamente a toda a sociedade e, em especial, aquelas pessoas mais humildes, que sequer têm o conhecimento total do quanto isso é importante. E eu esclareço por quê. Nos processos criminais, nós temos as partes, que são o Estado, de um lado, e o acusado de outro. E nessa parte Estado, nós temos o Estado que acusa e o Estado que julga. Portanto, o Ministério Público atua no processo criminal como parte. Ou seja, parte quer dizer parcial. Isso é muito importante de ser entendido, porque muitas vezes o membro do Ministério Público se apaixona pela causa. E nós sabemos, a experiência diz, que às vezes essa paixão ela é mostrada que ao final ela não é uma paixão bem sucedida, porque ela não está de acordo com os fatos que foram descritos ou trazidos ao processo. Bom, no caso da polícia é diferente. A polícia não é parte. A polícia não pode ter paixão. A polícia não pode ser influenciada. Isso significa o quê? Que a polícia, desde o momento em que ela é acionada, que ela sabe, que ela tem conhecimento de que um fato criminoso ocorreu, ela já tem a enorme responsabilidade de ir até lá e preservar o local do delito. Porque ali nós fazemos a primeira leitura do que aconteceu de fato. Vejam que muitas vezes são trazidos elementos para dentro do inquérito e do processo que não correspondem com a realidade dos fatos. E o processo criminal, ele é o processo, é o limite, é o extremo, é a última razão. Vejam, é aquele em que é fundamental, em que não tenha a verdade processual diferente da verdade dos fatos. Porque a consequência natural seria um culpado absolvido ou um inocente preso, o que é extremamente grave. Então, se nós considerarmos que este policial, e quando eu falo a polícia como um todo, o delegado, o escrivão, o agente, o papiloscopista, e, enfim, todos os profissionais que compõem a polícia, eles têm que estar isentos, preparados para desenvolver essa tarefa, que se inicia ali, muitas vezes, com a coleta dos elementos no local onde o crime ocorreu. Mas esse crime pode ser um pouco mais complexo. Hoje nós estamos vendo, está saindo em todos os noticiários, por exemplo, os crimes do colarinho branco, em que há uma dificuldade muito grande para se esclarecer o que realmente ocorreu. E vejam,
Aqui eu volto a fazer referência à questão de parte. A polícia não pode ser parte, porque, vejam, a própria instituição, aquilo que foi construído pela sociedade. Eu vou dar um exemplo. Um político, um parlamentar que foi eleito legitimamente e que não tenha cometido um crime, se tiver alguém parcial na polícia, pode sim levar evidências que gerem um processo criminal contra um cidadão que possa ser inocente. Eu peguei aqui o exemplo no que está na mídia, mas isso acontece também lá na pequena cidade ou na grande cidade, quando um policial que não está não é imparcial, comete um desatino ou um ato irregular. Nós tivemos agora, recentemente, na mídia social, nas televisões, mostrando o investigador, se eu não estou enganado, da Polícia Civil em São Paulo, em que, de acordo com uma amiga dele, foi até uma loja e usou do poder de polícia para infligir no dono da loja a força bruta do Estado em nome da polícia. Esses elementos, esses exemplos, eles servem para nós entendermos o quanto é importante essa autonomia da polícia para que ela possa fazer a investigação sem que haja qualquer ingerência externa sobre os seus agentes e que possa desenvolver um trabalho para que a verdade dos fatos venha para dentro do processo e nós tenhamos um processo justo. A partir daí pode ir para o Ministério Público, e aí o Ministério Público, sim, aí se apaixona pela causa e leva até o Judiciário. Porque pegando esse gancho, é interessante, porque dentro do processo, dentro do inquérito, o delegado de polícia, ele já é o grande defensor, né? Ninguém pode interferir na investigação do delegado de polícia dentro do seu inquérito. Ninguém. Tem seu controle externo, tem o controle da justiça, tem o acompanhamento do advogado, mas durante a investigação, ninguém pode interferir na investigação do delegado de polícia. Mas sabemos que decisões administrativas podem interferir. Quando eu, delegado de polícia, preciso de 10 agentes, 20 agentes, 30 agentes, para se deslocar para uma outra cidade para fazer uma investigação ou para desencadear essa operação e não me dão essa verba para o deslocamento, é um tipo de interferência. Sem dúvida. E eu posso falar, como nós, usando o jargão popular, de cadeira, porque, junto com outros 2 colegas, estivemos à frente do SPO em São Paulo. Vocês, senhores, sabem que nós temos 2 setores de planejamento operacional da Polícia Federal no Brasil, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. Isso em função da importância desses órgãos, que são a alma da superintendência. Não só se cuida das custódias, que não existem mar de direito, mas existe de fato. É um trabalho que nós realizamos, mas não aparece no nosso orçamento. Bom, e, além disso, nós fazemos toda a organização das operações, por exemplo, dentro do Estado de São Paulo, damos suporte para o transporte de presos, né? Tem apenas 136 presídios em São Paulo, ou tinha enquanto eu estava lá, e ainda apoiamos os estados limítrofes, como Mato Grosso do Sul, como Espírito Santo, o próprio Rio de Janeiro e Minas Gerais, naquelas operações em que os trabalhos são comuns. Pois bem, à frente desse órgão, nós tivemos muitas dificuldades. Eu vou citar exemplo de como pode uma operação não ir à frente ou até nós perdermos. Em alguns momentos,
As nossas viaturas estão num trabalho ou seguindo um suspeito ou transportando um preso e ela quebra. E ela quebra por quê? Ela quebra porque ela não tem a sua manutenção em realizada. Parece simples, não, mas nós temos outra. Cada um dos nossos equipamentos está sendo utilizado em alguma coisa naquele momento. E eu já fiquei com colegas na Marginal, com o carro quebrado, com um preso que a gente sabia que ou o PCC ou o Comando Vermelho tinha interesse em resgatar. Veja, a dificuldade que é um policial, o estresse que é ele estar ali, um policial também é um pai de família, é um ser humano, é irmão, é filho. A maioria das pessoas não para perceber isso. E ele ficou lá muitas vezes, eu tendo que providenciar um veículo para ir lá e retirá-lo daquela situação difícil. Isso é uma forma de parar a polícia. Nós, muitas vezes, temos que fazer investigações que vão além dos limites do município, sem poder pagar os valores devidos para o deslocamento, diária, ajuda de custo, transporte, não tem como o policial se manter. Então, é uma forma de paralisar a operação. A ausência do próprio combustível. Muitas vezes nós tivemos que adiar determinadas operações porque não tinha combustível para nós atuarmos. E isso trabalhando com um orçamento sem nenhum corte, diferente do que está acontecendo este ano, onde eu me manifestei de forma veemente contra o corte que foi procedido. Eu entendo a situação do Brasil, mas não poderia se proceder a esse corte sob pena de nós pararmos investigações importantíssimas como a própria Lava Jato. E, neste momento, o que nós precisamos é de uma atenção especial, porque não se justifica, inclusive, considerando que há muitos valores sendo resgatados para os cofres públicos. Nem o argumento de que há necessidade de corte, porque em toda parte, em todos os outros setores foi cortado, se justifica, porque é uma atividade que se tornou agora, entre aspas, lucrativa para o Estado, na medida em que está resgatando valores de volta para o Tesouro Público. E antigamente falava-se em alguns milhares de reais, depois passamos a falar em milhões de reais, mas agora a notícia só sai em bilhões de reais. Né? A coisa parece que tomou um vulto muito grande. E é engraçado que o tempo todo esses exemplos são bem práticos do que acontece lá na investigação, e o tempo todo nós ouvimos, né, no noticiário que o governo apoia a Polícia Federal e não interfere na investigação, não interfere no corpo do inquérito, não interfere no corpo, mas nas questões administrativas isso pode acontecer, não estou falando que acontece, mas que pode acontecer e acaba prejudicando. Não é? É verdade, e é justamente com vistas a afastar essa possível ingerência, o senhor disse bem, em nenhum momento nós podemos afirmar, e nem afirmamos, que há a ingerência. Mas no planejamento do Estado, muitas vezes se faz cortes lineares, sem considerar que, neste caso especificamente, nós estamos vivendo um momento histórico, um momento diferenciado da história do Brasil, em que as polícias, e em especial a Polícia Federal, têm desenvolvido um papel fundamental para a nossa democracia. Eu entendo que nós estamos dando um passo, e um passo largo, em direção à democracia, mas precisa de alguns ajustes para que nós consigamos alcançar esse patamar. E, entre eles, eu tenho que destacar que a autonomia funcional, a autonomia administrativa e a autonomia orçamentária da Polícia Federal é de vital importância para que nós logremos chegar a esse ponto que nós pretendemos chegar, que é
um Estado democrático de direito. E você, amigo ouvinte, pode nos ajudar e muito. A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal lançou uma campanha para recolher assinaturas para apoiar a PEC 412. A PEC 412 irá trazer autonomia, essa autonomia administrativa e financeira para a Polícia Federal, para que não haja mais nenhum tipo de risco de ter uma Lava Jato, uma Gladiador, uma Hurricane, uma Furacão parada por causa de falta de verba ou de qualquer ingerência. A Polícia Federal precisa ter a sua autonomia. Dr. Reategui, muito obrigado. Foi uma honra estar aqui com o senhor. Gostaria que o senhor deixasse as últimas palavras para o nosso ouvinte que está nos ouvindo. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui e para os nossos ouvintes, eu quero dizer o seguinte: eu estou animado com o momento do Brasil. Muitos estão reclamando, estão achando que nós estamos passando por um momento difícil. Eu penso que não. Há dificuldades na área econômica, há dificuldades na área política, mas é um momento necessário para nós amadurecermos. Nunca antes nós tivemos as nossas instituições democráticas funcionando de forma tão completa. E vejam, dentro dessas próprias instituições, hoje nós estamos fazendo cortes na carne. Muita coisa ainda vai aparecer dentro dos próprios órgãos que hoje fazem a persecução penal. E isso se chama chegarmos a uma democracia plena. Vai demorar um pouquinho, mas o Brasil é um país promissor, o Brasil é um país de pessoas abnegadas, determinadas, trabalhadoras. Eu sou lá do norte, do Amapá. Já trabalhei em vários estados da federação, inclusive nesse bonde nessa locomotiva chamada São Paulo. E eu sei que numa questão de tempo, de não muito tempo, com a participação das massas, que é fundamental nesse processo democrático, nós estaremos nos desenvolvendo para a democracia, para a economia e para um grande futuro que o Brasil merece ocupar no espaço e no tempo. Nós aqui agradecemos. Mais uma vez, faça a sua parte. Procure o local de assinatura e escreva, assine o abaixo-assinado para dar a PEC 412, a legitimidade da autonomia da Polícia Federal. Muito obrigado. Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz.